Por conta dessa identidade fraturada, no narcisista, o que pode fazer isso parecer transtorno dissociativo é que toda vez que você estiver lidando com um narcisista patológico, alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, não apenas traços, alguém que tem o transtorno, você sempre vai estar lidando, no mínimo, com 2 falsos selves. Os selves não são personalidades, eles são frações, eles são pedaços de uma coxa de retalho disfuncional do que foi ou poderia ter sido a personalidade original. Quando você fala de 2 falsos selves, isso pressupõe dizer que existe, então, pelo menos um verdadeiro self. Esse verdadeiro self não é acessível para ninguém que lida com um narcisista. Existe um equívoco comum de acreditar que o self vulnerável é o verdadeiro self. Ele não é. O verdadeiro self não é acessível nunca para quem está convivendo com um narcisista, e tem psicólogos que acreditam que o verdadeiro self não é acessível nem para o narcisista. Esses 2 falsos selves foram criados justamente para proteger o verdadeiro self. Então ele fica enterrado de uma forma que, em tese, nem o narcisista consegue acessar. Então você tem o self vulnerável e o self protetivo. Num narcisista oculto, normalmente o self vulnerável está à frente. Num narcisista grandioso, normalmente o self protetivo está à frente. Quando o narcisista detecta algum ataque, e de novo, por detecta, entenda, ele percebe um ataque, que ele pode estar acontecendo ou não, mas ele entende que um ataque está acontecendo, para o narcisista, sentimentos são fatos. Se o narcisista sentiu, isso é prova indiscutível de que aconteceu. Isso não está sujeito a mudança, a reajuste de percepção, por input externo. Você explicar para ele, apresentar prova, não resolve. Se ele sentiu que houve um ataque, para ele houve um ataque. Quando isso acontece, o self protetivo toma a frente. É aí que você vai encontrar arrogância, prepotência, julgar-se merecedor de tratamento especial, agressividade, os famosos episódios de ira, a ira narcisista. Isso tudo é o self protetivo assumindo a frente para proteger, blindar o self vulnerável. Eu falei sobre a questão do espelhamento, que justamente foi o que gerou a pergunta do meu amigo lá atrás, sobre se transtorno narcisista não é transtorno dissociativo. Por conta justamente do espelhamento, como o narcisista está tentando emular, está tentando devolver uma versão espelhada, uma projeção daquilo que a vítima supostamente gostaria de ver, que em tese é a si próprio, porque aí isso gera identificação, isso gera conexão, então o narcisista pode apresentar personalidades muito diferentes para pessoas diferentes. É porque as pessoas são diferentes. Então, se suponha que um narcisista, no campo do trabalho, ele com o chefe dele, com o gestor, com gestora, com essa pessoa funciona uma personalidade que é sedutora e delicada. E em casa, com o parceiro ou parceira romântica, funciona uma personalidade que é mais impositiva, que é mais autoritária. Ele sai do trabalho e chega em casa, muda. Em tese, são 2 campos, são 2 áreas da vida do narcisista em que uma pessoa dificilmente o verá nos 2 lugares. Porém, se isso acontecer, justamente uma pessoa vai olhar e falar: mas espera um pouquinho, não é a mesma pessoa. É claro que todos nós usamos máscaras sociais, é normal, a gente precisa para sobreviver no mundo. No ambiente de trabalho, por exemplo, se a gente tem alguma noção de que ideias, gostos, preferências, inclinações políticas não vão cair bem no ambiente de trabalho, a gente dá uma reprimida, segura um pouquinho ou por completo para manter o emprego. É um hábito salutar, eu não recrimino quem faz. Eu faço. Mas, como tudo, com o narcisista, sempre é muito mais intenso. Nunca é normal, nunca é como é com todo mundo. Com o narcisista é sempre em extremos.